Olá, gente! Então, hein? Direita vence eleições na Espanha, mas sem maioria para governar. O que isso quer dizer? É que eles ganharam as eleições, eles receberam a maior quantidade de votos, tiveram a maior quantidade de cadeiras no parlamento, só que eles precisam de uma maioria, porque eles não conseguiram, junto com o Vox, cadeiras num certo nível para conseguir formar um governo com maioria para aprovar os projetos de lei, né, e todas aquelas questões envolvendo gastos públicos e etc. Né? Então, assim, é uma vitória, mas não é uma vitória permanente, ainda está sem governo, ou seja, provavelmente serão convocadas novas eleições. Né? O sistema parlamentarista, como falei já aqui outras vezes, ele tem essa característica, né? Porque como não é um presidencialismo, o presidente pode discutir com o parlamento, fazer igual o Lula faz aqui no Brasil, né? De comprar parlamentar e não sei o quê. Já no sistema parlamentarista, quem assume é o primeiro-ministro. Então, se você é um sistema parlamentarista e você não tem a maioria para governar, no caso, vai ter novas eleições, ou seja, é um sistema muito mais mutável. Ele é diferente do sistema presidencialista que você só tira o presidente por impeachment ou renúncia, né, e tal, mas aí é mais difícil. Num sistema parlamentarista, o cara perdeu a maioria ou alguma coisa aconteceu no governo dele, ele perdeu ali uma ala que apoiava ele, acabou o governo, convoca-se novas eleições. Então é um sistema muito mais mutável. Eu considero muito melhor, eu considero o sistema parlamentarista muito melhor, porque você chega a um ponto que o governo ele não se forma. Então a Espanha ela pode ficar aí um tempão sem governo. Olha só que maravilha, né? Isso é ótimo, né? Ficar sem governo é maravilha, né? Então fica algo muito mais disputado. E realmente, a Espanha tem uma questão realmente muito complicada, né? Que o pessoal está muito infeliz com a imigração, né? Olha lá, país vive incerteza sobre formação de governo de coalizão e próximas semanas serão decisivas. Olha lá, o Partido Popular de Alberto Nunes fez jovens suas eleições deste domingo, né? Não é desde domingo, é deste domingo, né? Na Espanha, com 136 cadeiras no parlamento. No entanto, o país vive um impasse, já que os partidos de direita não alcançaram as 176 cadeiras necessárias para formar um governo de coalizão. O Partido Socialista Operário Espanhol, que é um partido aí mais à esquerda, elegeu 122 deputados. Ele é o atual, ele é o atual, digamos assim, é o atual líder do parlamento. É o partido que atualmente, né, tem a maioria. Obviamente agora eles já não tem mais, né? Porém, ele buscava a reeleição e conseguiu uma sobrevida com o resultado deste domingo. O Sanches buscava a reeleição. É aquilo, né? Ainda serão convocadas novas eleições, provavelmente porque ninguém vai conseguir governar, né? O Vox da extrema-direita conseguiu 33 assentos, 19 a menos do que tinha antes. Esse é o grande problema, né? O Vox realmente encolheu bastante. E isso é aquilo, não tem como a gente entender por que aconteceu para o Vox ter encolhido tanto assim, né? Então, realmente, talvez aconteceu alguma coisa e aquilo, né? Na Grécia, as primeiras eleições também não foram muito boas, né? O partido da direita da Grécia não conseguiu a maioria, porém depois teve uma outra eleição, porque no sistema parlamentarista você tem eleição até você formar um governo. Nessa segunda eleição, aí sim a direita conseguiu ter mais votos e aí sim eles conseguiram formar um governo. Então, provavelmente isso aí vai ter uma nova eleição, vão ser convocadas novas eleições até essa direita conseguir ter mais votos e aí sim eles conseguirem governar com mais tranquilidade. Mas realmente isso já mostra que a esquerda já perdeu muita coisa, né? Porque o PSOE tinha muito mais cadeiras, eles perderam, então eles realmente estão sendo meio que rejeitados, né? Apesar de terem feito um acordo anterior, PP e Vox não conseguiram juntos alcançar 176 parlamentares. O grande problema é que o próprio PP tentou se distanciar do Vox. Então o Vox perdeu muito ponto também por causa disso, porque eles
enfim, né? É aquilo, né? É complicado. O problema desses partidos da centro-direita, da centro-direita, né? Partidos de direita, né? Como o PP, é que eles não são de direita o suficiente, então é aquilo, né? Eles acabam puxando muito o eleitor do Vox para eles, né? Muita gente que ia votar no Vox acabou votando neles, talvez por medo. Só que, como é sistema parlamentarista, não tem por que não votar no Vox, porque eles estão juntos mesmo, né? Então é aquilo, né? Por isso, as próximas semanas serão essenciais para saber se haverá a formação de um governo de coalizão. Se isso não acontecer, novas eleições poderão ser convocadas. É aquilo que eu falei, né? Isso que provavelmente vai acontecer. Se os dois juntos não conseguiram obter 176 cadeiras, que é o mínimo necessário para ter um governo estável, então novas eleições serão convocadas, porque ninguém ganhou. Basicamente ninguém ganhou, né? No papel a direita ganhou, mas é aquilo, não ganhou o suficiente, entendeu? O líder do Vox, Santiago Abascal, disse que o atual presidente Pedro Sánchez pode bloquear a formação de um novo governo de direita, apesar de ter perdido a eleição. Tem essas questões também. Tem que ver como a esquerda ao todo se saiu lá, né, na Espanha, né? Porque é aquilo, talvez se a esquerda lá conseguir juntar muita gente, talvez eles consigam as cadeiras suficientes para formar um governo, mesmo eles tendo tido menos votos. Porque é aquilo, né? Sistema parlamentarista é coalizão, né? Atualmente o governo é controlado por uma aliança de esquerda liderada pelo PSOE, de Pedro Sánchez, presidente e o líder do partido, né? A Espanha é parlamentarista, mas o cargo de chefe de governo tem o nome de presidente e não de primeiro-ministro. Então é presidente mesmo. É esquisito isso, né? Esquisito, né? Deveria ser primeiro-ministro, né? O nome dele é presidente, então ele não é o primeiro-ministro, ele é o presidente mesmo. Olha só, nem isso eu nem sabia, né? Interessante, eu não sabia mesmo. O conservador Partido Popular liderou a maioria das pesquisas durante a campanha e realmente ficou na frente, mas é aquilo, a esquerda lá cresceu muito nas últimas semanas, né? Esse é o grande problema. Por quê? Provavelmente eles falaram de assistencialismo, falaram, o nosso governo é tão bom, não sei o quê. Fizeram as propagandas e realmente a esquerda... É aquilo, a democracia ela tende um pouco para a esquerda porque assistencialismo, né? Então é aquilo, né? Maior participação do que em 2019. As urnas foram fechadas às 20 horas e 2 horas depois, mais da metade dos votos já havia sido contabilizada. 37,5 milhões de eleitores foram convocados para renovar os 350 assentos no Congresso dos Deputados por mais 4 anos e eleger 208 senadores. Em um dia de muito calor no verão, os centros de votação estiveram muito movimentados nas primeiras horas e a participação durante todo o dia foi de quase 70%, superior às das eleições de 2019, 66%. Isso aqui você já sabe o que quer dizer, né? Quer dizer que tem mais votos para a esquerda, né? Porque é aquilo, né? Quanto mais votos, mais vai para a esquerda, né? A chance de maior número de votos ir para a esquerda. Quando a eleição não tem muita participação, é porque grande parte da esquerda boicotou as eleições, né? Essa é a verdade. Infelizmente a gente tem isso aí, né? Quando você vê que tem muito voto, é porque esse voto está indo mais para a esquerda, né? Quando eu falo aqui para as pessoas que voto obrigatório é ruim, que voto obrigatório dá mais voto para a esquerda, a pessoa fica falando, não, que não sei o quê. Não, o voto obrigatório dá mais voto para a esquerda. Eu não sei como é que é o voto na Espanha, se o voto é obrigatório ou não. Mas se for voto obrigatório, isso favorece a esquerda, porque mais gente vai votar. E mais gente vai votar, mais gente vai votar na esquerda, lógico, né? Devido às férias, principalmente 2,5 milhões de pessoas votaram por correio, um recorde. Voto pelo correio. Após votar em Madrid, o líder da direita, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que a Espanha pode iniciar uma nova era. Será? A possibilidade de uma aliança entre a direita e o partido ultranacionalista e ultraconservador. Ultranacionalista e ultraconservador. Vox, que questiona a noção de violência de gênero, é cético em relação às mudanças climáticas, é abertamente anti-aborto, rejeita o movimento LGBT, despertou grande interesse fora da Espanha. É aquilo, né? Eu acho isso muito irônico, porque é basicamente
Tipo, é o que a direita normal deveria defender, né? Ser anti-aborto, rejeitar o movimento LGBT, né? Ser cético em relação às mudanças climáticas. Pô, isso aqui é basicamente uma direita comum, né? Isso aqui não é muito difícil, não, né? Então, esse PP realmente deve ser um PSDB da vida, aí, um centro-direita, na verdade, não é, né? Aquilo, né? Infelizmente é isso, né? Não há muito o que se fazer, não há muito o que se falar. A verdade é que o resultado foi muito abaixo do esperado, né? Se esperava muito mais do Vox. Realmente a Espanha amargou aí uma grande derrota, né? Apesar de a direita ter vencido, não foi o suficiente para formar um governo, então as novas eleições serão convocadas. Vamos esperar que aconteça igual aconteceu na Grécia, aí sim, né? A direita consiga realmente aí conseguir vencer com uma maioria realmente uma maioria convincente, e aí consiga formar realmente um governo, né? Então é isso. Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo, inscrevam-se no meu canal no Rumble, porque lá eu não vou ser censurado, né? Então, um abraço.